Vacinar é cuidar de você e de quem você ama. A vacina com a dose de reforço bivalente contra a Covid-19 está liberada para todos acima de 18 anos que já tomaram no mínimo 2 doses da vacina, com intervalo de 4 meses da última aplicação. O reforço bivalente protege você contra o vírus original e as novas variantes, incluindo a Ômicron. Procure o posto de saúde mais próximo e vacine-se. É rápido, seguro e eficaz. Vacinar é proteger. Governo do Ceará. Olá, Francisco de Queiroz Maia Júnior, por todos chamado de Maia Júnior. Por ele passou toda a ideia de desenvolvimento econômico e, portanto, social do Ceará nas últimas 3 décadas, pelo menos. Maia deixou marcas importantes nos 3 governos de Tasso Gereissati, no governo de Lúcio Alcântara e, por último, nos 2 governos de Camilo Santana. Ou seja, serviu de maneira direta por 22 anos como um influente secretário de Estado com marcas efetivas no processo de desenvolvimento do Ceará. Antes de Maia, quando se falava em economia do Ceará, a conversa se dava sobre a pesca da lagosta, a exploração extrativista, a derrocada da indústria algodoeira, a economia do comércio. Após Maia, esse perfil mudou radicalmente, com o Ceará do porto, do hub aéreo, das energias limpas, do hidrogênio verde e de muitas outras atividades modernas que antes nem sequer se falava. Nesse momento, em especial, tendo optado por trilhar por seu caminho na atividade privada, nada melhor do que conversar com o Maia Júnior para avaliar o que foi feito e o que precisamos fazer. É com ele o nosso Fox Colóquio. Maia, muito obrigado pela sua presença. Bom, a abertura já diz muito do tom daqui da nossa conversa. O Maia ainda está desintoxicando aí de 6 anos seguidos aí, nos 2 anos dos últimos 2 anos de Camilo Santana como secretário de Planejamento, que fez o desenho da estruturação administrativa da condução econômica aqui do Ceará, e nos últimos 4 anos, até 2022, até dezembro de 2022, como o secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho. E aí, Maia, deu para descansar já? Já podemos voltar a tratar do Ceará? Eu sei que o Maia nunca deixou de tratar, nunca deixou de abordar. Ele é viciado por essa questão, mas os últimos 6 anos de uma dedicação muito direta. E agora, Maia, vendo de fora? Olha, Fábio, você usou uma expressão importante, né? Depois dessa rotina toda durante quase 3 décadas, ajudando a vários governadores e ao Estado do Ceará. A gente precisava primeiro se desintoxicar um pouco, né? O governo intoxica a gente, né? E uma coisa muito importante que... Deixa eu lhe provocar. Intoxica de quê? Pressão, excesso de responsabilidade, peso nas costas? O que é? O que é que... O que intoxica é a intensidade, né? Necessária de um profissional em todos os aspectos, inclusive tempo de trabalho, dedicação, né? Porque um cargo de secretário não é tão simplista como muitos pensam. Não é só um poder que você recebe. Você tem uma obrigação de uma resposta, né? De uma entrega. Montar essa entrega exige, além de conhecimento, da complexidade que é o conhecimento necessário, exige uma coisa que para mim é muito importante, muito trabalho, muita dedicação, muita capacidade de submeter às pressões. As pressões são várias. A partir do momento que você senta na cadeira, até a hora que você se levanta, você ainda carrega ela para casa. Eu me lembro que o período assim, mais intenso dessas 3 décadas foi o período que eu fui secretário de Infraestrutura. Quando eu saía 11 horas da secretaria, né, eu ainda não tinha jantado, eu ainda ia jantar. Secretário de Infraestrutura nos 2 governos do Tasso de 95 a 2002, né? Que foram seguidos, né? Aí já tinha e eu precisava tomar pelo menos uma dose de uísque ali para relaxar, porque você não dormia, porque aquilo estava tão intenso dentro da sua questão física e emocional que você precisa ter um relax para poder você entrar no outro time, né? Não é pouca intensidade, né? E não tem os benefícios que a sociedade pensa, né? Foi-se o tempo que um secretário de Estado tinha muito privilégio. Hoje não tem mais. Eu até tentei acabar, né? Na reforma de Estado que eu fiz, o Camilo se sensibilizou, depois voltou atrás.
né? Que era o último grande benefício, fora a gratificação de um salário irrisório, que a sociedade, às vezes, não tem compreensão de que paga para ser uma pessoa, talvez a mais competente naquele segmento, né, que o Estado puder ter disponível. Qual era esse privilégio que você tentou acabar e não conseguiu? Um carro com motorista para ir buscar e deixar para trabalhar. Na proposta de reforma de gestão que eu fiz, eu lancei isso, né? Mas tem pessoas no Estado que nem carro tem, Fábio. Tá certo? Para ir trabalhar, né? Eu não vou citar pessoas, mas pessoas relevantes da própria estrutura do governo do Camilo. Tinha pessoas que não tinham carro. E ele voltou atrás dessa proposta, concordou inicialmente, né? Porque não era uma economia significativa, mas é simbólico, né? Para a sociedade isso é simbólico. O que eu sempre defendi para o funcionário público não foi privilégios. O que eu defendia sempre era uma remuneração adequada ao mercado, né? Pelo menos dentro daquele espectro de que você tem 50% de chance de perder um profissional para o mercado e 50% de chance de retê-lo, né? Mas os salários estão muito abaixo dos quartis definidos de remuneração para o serviço público. Apenas em algumas carreiras tem distorções gritantes, pagam muito mais do que o setor privado. E o outro ponto, Fábio, que as pessoas se enganam, até porque isso é tão passageiro. Eu passei essas 3 décadas, fui secretário de Estado em 6 secretarias diferentes e fui vice-governador. Lembrando, né, eu tinha esquecido de dizer na abertura aqui que o Maia Júnior foi vice-governador no governo, 4 anos, governo de governador Lúcio Alcântara. Isso passa tão depressa. Vice-governador que né? também era secretário do Planejamento. E o outro problema é você se desapegar totalmente disso, né? Porque aquela rotina... É difícil mais desapegar? Para mim, nem tanto, sabe, Fábio? Porque... Desapegar, gente, nesse caso aqui, quem está falando é de rotina, sempre das na minha rotinas. vida, E do poder, olhei para frente, né? A minha vida, o para trás são aprendizados para não repetir erros. Mas minha vida, eu projeto sempre para frente. Então, você dá um corte naquele momento que venceu um ciclo, para mim não é tão difícil como pessoa, tá certo? E eu me preparei para isso, porque da pandemia até 31 de dezembro de 2022, a minha cabeça se voltou com uma coisa prioritária na minha vida. Não só essa parada, né, esse desapego que precisava ser feito aí, foram só 5 meses até agora, eu estou trabalhando já com uma boa rotina. Mas eu me preparei em função do que a pandemia me ensinou a estreitar meu tempo de trabalho. Eu fui uma pessoa que comecei a trabalhar com 13 anos de idade, né? Depois parei... Maia, gente, não é cearense, Maia é potiguar, do nosso vizinho de Mossoró. É pernambucano? Sou pernambucano. Meus pais são do Rio Grande do Norte. Ah, ok. E meu pai tinha migrado para ir trabalhar em Pernambuco, né? A convite de 2 tios que já moravam em Pernambuco. Um tinha ido para estudar e o outro se tornou um empresário de construção para o setor de distribuição de combustível. Essas tancagens aqui do Bucuripe foi um tio que morava em Pernambuco, que realizou muitas delas, né? E eles convidaram meu pai para tentar uma condição melhor, né? Em Pernambuco. Por infelicidade dele, né? Meu pai morre depois de nascer o 6º filho, que sou eu, 1 mês depois. E minha mãe teve que retornar. Aí retornou para Fortaleza porque os pais dela já moravam não mais em Mossoró, né? E já moravam em Fortaleza, e ela veio morar com os pais com 6 filhos, né? E daí para frente, como diz assim, eu cheguei aqui, tinha 1 mês de nascido, foi uma saga de um bom cearense, né? Que hoje eu sou, não de fato, mas sou de direito, né? Fundamentalmente como um grande estudante. Maia sempre foi muito estudioso. Isso. E deve tudo que ela alcançou na vida aos estudos, é o que eu recomendo a todos. O trampolim na minha casa, minha mãe, em cima de uma máquina de costura, ela sempre dizia o seguinte: eu não tenho nada para vocês, né? Mas tem 2 valores para mim. Ela foi de uma família educada, os pais dela foram ricos, os pais do meu pai foram muito pobres, agricultores, né? Aqui na fronteira do Ceará com o Rio Grande do Norte, em Iracema, né? Na fronteira ali entre Pereira e Pau dos Ferros. Minha mãe tinha um bom nível de educação.
mas ficou pobre, escolheu um homem pobre para casar contra a vontade da família. Meus avós eram contra esse casamento, né? Meu avô, por parte de mãe, tinha uma certa condição social na cidade de Mossoró, né? Era um homem que era o dono da cooperativa do Rio Grande de Mossoró, salineiro, dono de salinas em Areia Branca, né? Com propriedades produtivas, e casou-se dessa forma. E ela teve muita hostilidade da família, né? Mas a paixão foi muito maior do que a razão, né? Mas ela, uma mulher lutadora, ela dizia muito dentro de casa, né? Olha, a única coisa que eu vou priorizar com a condição que tenho para vocês é a educação e as 3 alimentações. Isso eu conto muito, essa história. Você estudou aonde, Maia? Eu estudei no Colégio Cristos, né? Primeiro eu fiz uma alfabetização no Colégio Regina Coeli, que era ali na Zé Lourenço. E aí já fui, logo depois de alfabetizado, para o Colégio Cristo. E estudei a vida inteira, que naquela época era uma coisa muito positiva, Fábio, para os alunos pobres, com bolsa de estudo. Uhum. A bolsa de estudo do MEC ela era integral para qualquer colégio privado. O que minha mãe tinha que juntar um dinheirinho era para pagar a matrícula, né? Todo final de ano ela fazia um grande esforço ao longo do ano, pagava a matrícula e a bolsa... demorava, porque o crédito dessa bolsa só chegava no final de outubro, muitas vezes aquela mensagenzinha da tesouraria do colégio, doutor Maia, o dinheiro não chegou ainda, lembra a sua mãe aí o pagamento, e eu sabia que ela não tinha, né? Mas contei também com a sensibilidade muito grande do doutor Roberto, fundador que do nunca deixou Cristo, que eu não fizesse uma prova por uma falta de pagamento por parte da minha mãe. Assim foi com todos os meus irmãos, né? Todos tinham aquela famosa bolsa do MEC. Naquela época tinha uma outra bolsa de estudo muito valorosa. Como é que conseguia aquela bolsa? Era política, Maia? Deputado. Era um deputado. Comparativamente aos dias de hoje, eles tinham cotas de bolsa, né? Naquela época. E aí ele podia designar, né? Com os pedidos, né? O Mauro Benevides. Cota de bolsa de estudo é melhor do que cota de cargos no poder, não é? Ou de verbas de transferências voluntárias para as prefeituras, né? Que é o que está acontecendo hoje. Que é o pau que rola hoje. É melhor do que o orçamento secreto, né? Com toda certeza, comparativamente. Você está contratando vaga. Evidentemente que o equívoco aí é a mediação, mas a época era assim, de um político, né? Na linguagem de hoje, isso é um voucher. Você dá um voucher para um aluno pobre estudar numa escola boa. E tinha uma penalidade. Não podia ficar reprovado? Não podia. Reprovado, perdia a bolsa total, né? E não tinha direito a uma nova oportunidade. Então você tinha que agarrar aquela oportunidade. Minha mãe dizia, né? Olha, aqui a regra é essa. Todos têm que estudar, porque o trampolim é aqui. Não tem outro trampolim, né? Assim ela formou, só não formou um dos 6 filhos, que não quis estudar, naquela época, deixou o estudo no 3º ano ginasial, optou pelo comércio. É clássico de muitos comerciantes, era uma tradição do comércio. Meu pai também foi assim, o papai era comerciante, parou de estudar cedo porque foi para o balcão. Foi trabalhar no escritório de representações, cuja sucessão passou de um tio para ele. E costuma ficar muito bem de vida, hoje, dele para um filho, né? Era representante dessa área de tecidos, cama e mesa, né? Inclusive, esse meu tio era o representante aqui no Ceará da Artex, toalhas de Santa Catarina, de Blumenau, e foi ele o responsável por trazer a fábrica da Artex aqui para o Ceará, no governo Vigílio Távora, né? Eu cheguei a trabalhar ainda 1 ano na Artex, como engenheiro da construção dessa fábrica, né? Aí nós tivemos uma desavença familiar com ele, e eu terminei no último ano de engenharia, né? Você tem ideia, como aluno do 4º ano, já ganhava o que eu fui ganhar como engenheiro formado 2 anos depois, né? Através da Artex, né? Mas foi um emprego importante, eu ajudei nesse projeto bastante, né? Estava já praticamente formado. Foi uma atividade também muito importante na minha formação, né?
O Maia, depois de deixar o Colégio Cristo, terminar o Colégio Cristo, fez vestibular, Universidade Federal do Ceará, e lá se formou em engenharia. E depois teve outras graduações e fiz outras... administração de empresas também na UES, né? Mas praticamente simultaneamente com a... Praticamente logo na sequência aí virou servidor público como da Secretaria de Transporte de Fortaleza, da Prefeitura de Fortaleza. Saindo com um grupo de técnicos para fundar a secretaria de um estágio no GIPOT, antiga empresa de planejamento de transporte do país. Nesse momento o Maia começou a se articular com... politicamente, digamos dessa forma, né? A primeira ligação do Maia foi com o ex-governador Lúcio Alcântara. Estou certo, Maia? Está certo. Mas é importante colocar isso, né? Foi com o Lúcio Alcântara por uma condição de um cunhado do Lúcio Alcântara que tinha relações muito fortes com meus avós em Mossoró, o pai dele, que era um advogado aqui no Ceará, um homem também de muito valor, o doutor Antônio Francisco Albuquerque. Quando eu me formei, né, e que surgiu essa oportunidade lá no GIPOT, eu estava aguardando, como outros engenheiros, essa chamada. Aí um tio meu disse: meu filho, o secretário de transportes, escolhido aí pelo prefeito Lúcio Alcântara, é o Antônio Carlos, filho do Antônio Francisco. Você sabia disso? Eu digo, não. Olha, o Antônio Francisco é um dos grandes amigos. Quando seu avô veio para cá, o Antônio Francisco morou na casa dele. Muitos de Mossoró vieram para cá para estudar, e o Antônio Francisco, ele é louco pela sua mãe. Aí minha mãe fez um telefonema. Olha, Antônio Francisco, meu filho está aí com o currículo para ser entre os que vão ser escolhidos pelo Antônio Carlos. Para a equipe. Ali foi uma chamada praticamente imediata, né? Aí comecei lá com o Antônio Carlos como secretário, fiquei alguns anos com ele na prefeitura, e com isso me aproximei do doutor Lúcio, né? Tivemos aí uma relação muito intensa a maior parte da minha vida. O doutor Lúcio é uma pessoa muito importante na minha vida. A ponto, e aí não tem nada a ver com a relação do Maia com o Lúcio Alcântara, mas coincidentemente o destino do processo político levou o Maia a ser vice-governador de Lúcio Alcântara. Não exatamente por causa dessa relação. Não, né, aí já foi outra relação, né? Que terminou sendo bom para o doutor Lúcio naquela época, né? Mas a política, rapaz, é um ambiente de intrigas, né? Infelizmente. Eu terminei perdendo um dos maiores amigos e um dos maiores estimuladores da minha vida, que foi o doutor Lúcio, por causa da briga dele com o Tasso. Mas isso permanece até hoje, essa relação difícil, Maia? Permanece. Certamente haverá bom senso. Permanece. Eu nunca tenho notícia de nada dele a meu respeito, assim, de comentários negativos, né? Nem meu em relação a ele. Sei que entre nós tem um respeito muito grande pela cumplicidade que a gente construiu juntos. Você gostaria de voltar a conversar com o ex-governador? A vida, a gente não pode se negar a isso com ninguém, né? Mas existe uma dificuldade grande nesse processo, que é o resto da família dele, né? Ficaram... Porque eles não assimilavam essa relação tão próxima, nem assimilavam o meu crescimento profissional, né? E você sabe que eu terminei, o que aconteceu entre mim e o doutor Lúcio, a única coisa que eu dizia para o doutor Lúcio, durante o governo dele, doutor Lúcio: o Tasso é para o senhor e é para mim uma pessoa que a gente tem que ter a maior gratidão. Ele lhe fez governador e a mim vice. A única coisa que eu não gostaria era de ver o senhor brigar com o Tasso. Essa briga, Fábio, para quem estava dentro da própria campanha nossa, né, em 2002, né? A gente assumiu em 2003. A gente via dentro do subterfúgio, né, que havia uma relação que não seria boa de superação, né, entre o doutor Lúcio e aqueles seus militantes, e o Tasso e os seus militantes, né? Essa relação não foi a que o Ceará precisava que tivesse, de ambas as partes, né, do Tasso e do próprio doutor Lúcio, durante os 4 anos que o doutor Lúcio governou, né?
porque o doutor Tasso, eu acho que esperava uma relação, né, muito mais entrosada, né? Apesar, né, do doutor Lúcio ter sido praticamente, dentro do projeto de mudança, o primeiro governador fora do ciclo. Né? Porque o ciclo iniciado pelo Tasso. Iniciado pelo Tasso, aquele ciclo de origem. Porque o Ciro, de alguma forma, o Ciro veio na origem do processo. Veio porque se elegeu deputado estadual junto com o Tasso. E se tornou o líder do governo do Tasso, uma peça importante. Né? O doutor Lúcio era um político que todo mundo admirava, seus predicados que são enormes, né? Que se preparou a vida inteira para ser governador do Ceará. E o Tasso sabia disso, né? Mas, infelizmente, as forças internas da política nem sempre caminham num sentido de manter homogêneas essas relações e reconhecer quem é o melhor para ganhar uma eleição. Nem sempre o melhor nome, né, é o nome escolhido para um cargo majoritário. Né? Naquela época foi o doutor Lúcio. No processo que também teve desgaste, né, porque o Tasso, numa solução que ele já tinha, na minha opinião, né, lançou aí... Mas só um pouco perto do microfone. Lançou o Amarílio, né, o Biratã Aguiar naquela época, e o Luiz Pontes, para andar no interior para ver qual que ia se projetar para ser o candidato. Né? E não foi como os outros três gostariam que fosse. Né? O doutor Lúcio foi o escolhido, né? Inclusive... Na escolha, né, da chapa, né, tinha outros nomes, né, como o próprio Cid, que era naquele momento uma grande revelação em Sobral, né? E que se colocou internamente no grupo familiar dele como candidato. Como candidato, né? Como candidato. Depois, não escolhido, o Cid começou a trabalhar fora, né, para logo depois suceder o doutor Lúcio, né, que era o objetivo dele, né? Era um líder jovem, né? Tem até uma passagem que pouca gente sabe. Eu sou muito reservado na minha vida, sobretudo na vida política e pessoal. Teve um episódio, no dia que o Cid foi chamado, né, para ser o candidato a vice-governador do doutor Lúcio. Terminou a conversa no Cambeba, eu já não estava mais com a Secretaria de Infraestrutura trabalhando embaixo do gabinete do Tasso, eu já estava no prédio da Secretaria de Planejamento. Aí o Cid sai da sala do Tasso e me liga. Maia, tu está aí na Secretaria? Estou. Eu queria ter uma conversa contigo agora. Aí foi, já era umas 9 da noite, ele chegou na Secretaria, no atual prédio onde é a Secretaria de Planejamento. E aí ele disse, Maia, aconteceu isso, isso e isso. Eu não aceitei. E deixei dito ao Tasso, tá, que no Lúcio Alcântara eu não votaria. Se ele quisesse retroceder e lhe escolher, eu aceitaria ser seu vice. Tá certo? Eu disse, mas Cid, eu não vou ser nada. Né? Eu não vou ser nada. Né? Então, eu lhe agradeço, né? Isso que você está dizendo, essa confiança. Por isso que talvez até hoje somos bons amigos, né? Mas não fiz conspiração nenhuma, né? Nem para o doutor Lúcio já escolhido, nem para o doutor Lúcio 4 anos depois, no sentido de pleito. Tanto é que até hoje o único cargo eletivo que eu fui foi o candidato a vice-governador, porque eu nunca tive pretensões, nem legislativa. Mas eu nunca tive várias oportunidades de ser candidato a deputado federal, de ser candidato a suplente de senador, né? Fui vice-governador, mas nunca me lancei a nada. Tá certo? Para mim já era uma conquista, uma vitória. Um filho de uma costureira do Ceará, vice-governador do Ceará, como eu tenho no meu currículo. Como tem no meu currículo que eu assumi 14 vezes o governo do Estado por oportunidade dada pelo doutor Lúcio em viagens que constitucionalmente eu era obrigado a assumir o Estado e acho que nunca criei nenhum problema, nem criei problema com o governo dele de maneira nenhuma. O que tinha era esse subterfúgio da política que não sabe enxergar quem tem valor, quem tem caminhos próprios, né? E começam a destruir imagens e que há estereótipos de pessoas que poderiam ser muito mais adiante, né? Esse talvez tenha sido, na minha opinião, né, o grande problema desse projeto de mudanças,
que não formou um processo sucessório de pessoas comprometido com o projeto na sua íntegra, né? Como o próprio Menin dizia. Eu acho que essa falha na formação de quadros tem uma forte relação por não ter um partido, né? Efetivamente, não é? Isso passa muito por uma ideia de partido no mundo inteiro, não é? Passa, no mundo inteiro. Porque, por incrível que pareça, Fábio, hoje nesse universo de 36 partidos que o Brasil tem, tirando o PT, né? Partidariamente, o que é o resto? Doutrinariamente, caciquismo, o que é o resto? Né? O que é que são esses partidos? Então, o que? A direita, nessa eleição, na próxima vão estar à esquerda? Porque como é que se explica, por exemplo, aqui no Ceará, o Camilo, doutrinado pela mãe, né? Hoje o maior líder político do Ceará, doutrinado pelo pai, né? Bastante doutrinado, né? Ao longo da sua história, petista de raiz, né? Um camarada muito mais flexível, né? Que conseguiu um amadurecimento e que foi um bom governador do estado, né? Mas o que é que explica hoje, por exemplo, uma união desse PT do Ceará que governa o Ceará, criando uma base, por exemplo, com os republicanos do Chiquinho Feitosa? Que unidade ideológica tem a junção desses partidos? Ou com o PL, tá certo? Ou com a União Brasil. Você acha que isso diferencia muito do que é uma marca que diferencia esse momento do que foi a era Tasso, por exemplo? Eu acho que sim, Fábio, porque naquela época, quem é que o Tasso procurava? Tasso escolheu o Chiquinho um dia desse para ser seu... Foi, para ser seu suplente. Dirigente do PSDB, suplente de senador. E eu, Maia Júnior, tá certo? Sou o responsável por convencer o Chiquinho e o Idemar Citó, na época do Dr. Lúcio, presidente do PDT, a se filiarem num partido político pela primeira vez, que foi no PDT. Tá certo? Inclusive, naquela época, com a reação enorme do deputado Júlio Rego, que nunca aceitou essa filiação. As disputas paroquiais, Tauai. Exatamente. Então, mas naquela época, você vai se lembrar, o Tasso buscava compartilhar um processo político, convidou várias vezes o PT para assumir e chegou até a fechar uma vez com a indicação do Mário Mamed. Sou testemunha disso. Né? Convidou o PDT. Né? Você não via o PSDB do Ceará, né, naquela época, fazer alianças com a direita da ex-Arena, por exemplo, do PFL. Tá certo? O PSDB era um partido de uma social-democracia e se alinhava com partidos com... Quem é que inaugurou isso aí, essa pós-Tasso aqui, bora todo mundo para dentro do governo, arranjo o cargo e quero viver em paz como governador, Fábio, não quero problema de CPI, não quero nada disso. Eu não sou político, assim, né? Sou militante, mas sempre gostei de analisar todos esses caminhos. Para mim, o maior mal desse processo partidário no Brasil chama-se a reeleição que o presidente Fernando Henrique, PSDB, seu partido. PSDB, né? E daí para frente, nunca mais o presidencialismo. Isso é uma análise do momento ou você teve essa análise naquela época? Eu já era contra, tá certo? Eu fui contra o parlamentarismo naquele plebiscito, né? Eu era brizolista. No plebiscito eu era brizolista e o Brizola era presidencialista, né? Por natureza, né? E fui contra a reeleição, né? Porque a reeleição exigiu dos políticos uma luta que não é, na minha opinião, assim, o objetivo grandioso que é a política, né? Que foi, né, a fragmentação de acordos espúrios para se governar, né, e se ficar apenas com o poder. A partir da reeleição, para ganhar o poder, valia tudo. Valia se aliar com republicanos, como valia se aliar com o PFL, né? E qual foi o primeiro resultado daquela história do PSDB? Né? Que naquela época polarizava com o PT a doutrina socialista no Brasil. Foi se aliar a quem? Ao PFL do Antônio Carlos Magalhães. Isso mesmo. Tá certo? O pragmatismo para ganhar a eleição... Para você ver como tudo é muito contraditório, Maia, porque
quem fez a articulação política das alianças para eleger Fernando Henrique Cardoso foi Tasso Gereissati, e o então Ciro presidente Gomes. nacional do PSDB. O Ciro também conta que estava na mesa. O pragmatismo político leva a coisas Pois é, que é degeneram, né? Que é o que hoje, tá certo? De alguma forma, a gente está revivendo no Ceará. O que são as forças políticas hoje dominantes do Ceará é o pragmatismo político. O objetivo, nós estamos hoje último dia do mês de maio de 2023. Né? O prefeito e o governador do Ceará já estão com a pauta da eleição municipal do próximo ano na mesa. E é a conversa que está rolando essa. Na mesa. Né? E, inclusive, essa semana teve um vídeo na inauguração de umas casas aí próximo ao Conjunto Servalto, constrangedor ali a posição do prefeito de Fortaleza naquele palanque, né? Com o governador do Ceará. Tratado friamente. Tá certo? Por quê? Porque ali já está a disputa. Tá certo? 2 em 2 anos. O país tem eleição de 2 em 2 anos. Eram parceiros até alguns dias atrás. Tá certo? Então, Fábio, essa política, para mim, é quem está levando o Brasil a esse retrato, né, que de alguma forma tira a esperança de um povo que aí as pessoas estão cansadas. Que está cansada dessa velha política, né? Está cansada desses acordos. Pois é, o acordo é próprio da política, mas o problema é que no Brasil isso está vulgarizado. Eu acho que não é o acordo que é próprio da política. O diálogo e a construção de acordos. Do diálogo leva ao acordo. Tá certo? Agora, não podemos vender a alma para fazer um acordo para ganhar. Pois bem. Tá certo? Aí é melhor perder, na minha opinião. Por isso que eu não sou político. Eu prefiro perder. O problema é que não se vende a alma, né? Vende-se o Estado, vende-se a máquina, vende-se a estrutura para abrigar todos os interesses e aí continuar governando ou se eleger. E é assim, não estou falando do Ceará não, é assim no Brasil inteiro. Não, tá aí o próprio presidente da República, né, que viveu outros momentos na história do Brasil, né, um líder político significativo da história brasileira, o Lula, né? Se você dividir, né, o Lula em algumas etapas da vida dele, né, primeiro o sindicalista. Como era o comportamento do sindicalista? Né, do líder sindical de alto valor. Né, marco da história brasileira. Tá certo? Né? Depois o Lula presidente. E esse Lula de hoje. Quando ele volta no tempo, ele vê que a política hoje, de alguma forma, está perdendo sentido. Ontem, Fábio, sabe qual foi meu questionamento na minha casa? Minha filha. Né? Pai, e essa aí do Lula de receber o presidente da Venezuela? Eu fui tentar dizer, minha filha, um presidente da República tem que estar aberto ao diálogo. Nós vivemos numa região que é a América Latina, né? Onde eles também estão inseridos. O presidente não pode ser proibido. Não quer dizer que ele tenha que concordar. E os presidentes apesar dele concordar com o modelo, né? Claro, e os presidentes passam, o país fica, né? Tá certo? Pelo contrário, a Venezuela foi um país riquíssimo da América do Sul, né? E hoje é um país sofrido, como é a Argentina, né? Como é a Argentina. E eu acho, eu li, né? O Eudoro me mandou, né, uma carta que eu achei belíssima, muito bem escrita, de um conselho do Pepe Mujica, do Uruguai ao Lula. Ex-governador, né? Ex-presidente do Uruguai. Se eu fosse o Lula... Fez a opção pela pobreza. Eu fazia fez uma opção pela pobreza. É perfeita aquela carta dele. Aquilo é um ditado, né? Que era para ser regido pelos partidos. É de um altruísmo aquela posição dele na América Latina, né? De uma situação real, de um desafio imenso que está na mesa desse povo da América Latina. Nem divulgado isso foi, a imprensa do Brasil nem deu vazão a essa carta, porque foi muito bem escrita, né? E eu não acho que ela tenha tido a reflexão do Lula para esse encontro de ontem, né? Guardadas as devidas proporções. O que o Maia tentou dizer, aliás, disse para a filha é muito simples. Olha, eu não posso me meter na política interna da Venezuela. É um presidente da República, representa os interesses do país e eu vou sentar com ele como eu vou sentar com todos os outros. O que o Lula errou foi de passar pano no ditador, tratar aquilo como uma narrativa. Aquilo é uma ditadura, efetivamente.
do ponto de vista da diplomacia, ele não precisava nem ficar dizendo que é uma ditadura ou coisa parecida. Ia sentar com todos os pares. Senta com todos e acabou a conversa. Sem discriminar nenhum. O que é que o Lula conseguiu com isso? Né? Atraiu toda a atenção para esse fato e o encontro com os presidentes da República da América do Sul, que é extremamente importante esse encontro para discutir assuntos de interesse do país, de cada um desses países, da economia, do desenvolvimento econômico, ficou menor diante dessa polêmica. Mas, Maia, vamos voltar um pouco para cá. Secretário de Infraestrutura, secretário de Planejamento, secretário de Desenvolvimento Econômico, vice-governador. Maia, algum arrependimento nessa trajetória aí? Nenhum, Fábio. Nenhum? Nada que você diga, não deveria ter feito isso, eu poderia ter feito aquilo? Na minha vida, tá certo? Primeiro, não tenho nenhum arrependimento. Tenho orgulho de ter escolhido ser engenheiro. Erro. Tá? Um erro que você, assim, puxa vida, cometi esse erro que eu não poderia ter cometido. Rapaz, um erro foi me patrulhar do ponto de vista técnico, né, nessa relação entre a vida de um profissional técnico com compromisso com o desenvolvimento do Estado e a política. Eu me afastei muito... Mas isso não é uma mediação, não, necessária? Seria, para o exercício do cargo? Mas talvez as frustrações com o político, né, que apesar de eu ter um respeito muito grande por dois que têm uma contribuição muito grande na minha formação política, que é o doutor Lúcio Tasso, que me deram grandes oportunidades, mas eu vejo a política hoje com tristeza, sabe, Fábio? Eu não me sinto animado, como na minha adolescência, de pegar um ônibus e ir para o Jardim América para ouvir o Paulo Brossard, para ouvir um Ulisses Guimarães, né? Eu cansei de andar esse Brasil com o Brizola. Participei de vários momentos com o Brizola aqui no Ceará, com o Fernando Henrique, né? Hoje, eu não me sinto com apetite para ir ouvir ninguém falando, tá certo? Porque falta para mim, né, uma visão nova na política. Para que é a missão da política? Né? Esse tipo de coisa que o Lula está comentando, que está sofrendo com o Congresso, que agora hoje tem outros aliados na democracia brasileira, né? Isso põe em risco o futuro desse país, que é a democracia e as liberdades. Né? Há posições aí hoje no Brasil que preocupam. Né? É um testemunho de uma política que não está sendo benéfica para o povo. O povo está sofrido, as pessoas estão pobres. Como é que eu posso me conformar com um projeto de desenvolvimento político no Brasil, Fábio, cuja renda média maior de um Estado brasileiro não chega a $1.000, que é Brasília? Isso às custas do serviço público. A do Ceará, que é maior do que a de Pernambuco, né, e muito próximo da Bahia, é R$ 1.726. Renda média, saiu isso há alguns dias atrás. Isso são fundamentos que você... 1.700, que hoje dá o quê? 300 e poucos dólares. Né? Que orgulhosamente é o número que o PT sempre divulgou, né? Salário mínimo de $300, né? Não é nem um salário mínimo, o salário é 1.320. Então isso me preocupa, porque nós não temos um projeto de desenvolvimento, né, Fábio? Né? Eu assisti, né? Não assessoro a Federação das Indústrias, nem assessoro o governo do Ceará hoje. Tá? Você está completamente distante desses fóruns? Estou distante desses fóruns, evitando frequentá-los, né? Será que você tem medo de falar demais, desagradar, Maia? Não, eu estou trilhando um foco de uma vida que eu estou redesenhando para mim, né? Do ponto de vista pessoal e profissional, né? Estou perseguindo esse objetivo. E eu tenho aí uma série de coisas para desenvolver até o final do ano, que é quando eu tenho a impressão que você está se marcando também. Você é conhecido pelo seu tom emocional, que muitas vezes aflora nessas conversas, né? O emocional, Fábio, ele me chama em algumas recordações que mexem com a emoção da gente, né, da vida difícil que a gente trilha e às vezes também do sucesso, né? A gente também se emociona com o sucesso. Claro. Eu me emociono com a vitória do Fortaleza. Não precisa exagerar, né? Mas me emociono. Sábado, tô brincando, essa coisa de conversa assistir um jogo difícil, de torcedor do Ceará. Difícil, tenso, né? Um gol aos 41 minutos do segundo tempo contra o Vasco da Gama.
A gente vê aquilo, aquela alegria. Devo dizer a você que contra o Vasco é a coisa mais comum do mundo, mas continue mais. Porque o Vasco é sempre vice, né? Mas eu estou colocando que a emoção faz parte da vida do ser humano, né? Mas você dizia que recentemente, numa conversa com a Federação das Indústrias... O Ceará teve, né, aqui na sexta-feira, 2 grandes eventos, né? Um na FIEC, na Assembleia, aliás, ambos na Assembleia. Um foi o PPA, esteve aqui a ministra do Planejamento, que está rodando o Brasil para ouvir as sugestões né, da sociedade brasileira para um PPA dos próximos 4 anos, que é os últimos 3 anos do governo do Lula e o primeiro do próximo. E teve um evento sobre hidrogênio verde promovido pela Assembleia, né? O que é que eu filtrei disso nos jornais, né? Primeiro, o presidente da Federação das Indústrias levou os pleitos da Federação das Indústrias, né? Que não necessariamente são os pleitos de interesse do nosso Estado. Pronto. 2 eu acho que convergem, né? Um foi o hidrogênio, que a FIEC encampou esse projeto juntamente com o governo, né? Isso, participei ativamente da estruturação de tudo isso. O outro, para mim, é o outro grande desafio do Ceará hoje, né? Desenvolver, para mim, tinha o que o Ceará ter energia. Hoje o Ceará tem uma condição privilegiada de energia, não tinha em 1995. Hoje é muito fácil falar. E água. O desenvolvimento do Ceará vai passar por energia, que nós temos aí abundante pelos bons ventos e pelo sol, e água, que nós temos uma baita de uma infraestrutura montada de gestão, que precisa de aperfeiçoamento e inovação, mas que se soma ao desenvolvimento da energia, porque não vai haver desenvolvimento sem essas 2 coisas, né? E a FIEC ponderou o terceiro ponto, os incentivos fiscais. Está hoje a manchete aí nos jornais do Brasil. 646 bilhões de incentivos fiscais no país. Para mim, o número é menor. Isso foi levantado, foi divulgado hoje. Amigo, o que é que a FIEC, né, corporativamente, e o próprio desenvolvimento, o governo do Estado, devia pleitear a presidência da República num plano de 4 anos? Um projeto de desenvolvimento. Olha, nós do Nordeste queremos uma proposta de desenvolvimento. Está até na porta o caminho, né, que é o hidrogênio. Mas não, a proteção foi priorizada. A manutenção de uma estrutura de mais de 60 anos de incentivo. Privilégio. Que mantém um privilégio e não tornou as empresas do Nordeste, nem do Ceará, competitivas, nem do Brasil, né? Pelo contrário, está aí esfacelada a indústria automobilística brasileira por falta de inovação, por falta de tecnologia, por proteção, né? É um escárnio essa proposta do governo federal, né, para desovar os estoques, né, dessa proposta do carro popular. Fábio Campos, em 2020, o preço médio de um carro no Brasil era R$70 mil, 86 mil reais, me perdoe. Hoje é 140 mil. Eles aumentaram esses preços desbragadamente. Agora vão pegar o incentivo para dizer que estão fazendo um favor de reduzir os preços para alguém comprar um carro que subiu muito acima de qualquer indicador no Brasil. Rapaz, isso é muito descarado, Fábio Campos. Na minha opinião, isso é muito descarado. Tá certo? E isso ainda prejudica os estados nordestinos, porque isso beneficia a indústria de São Paulo. Quem produz. Que é quem produz, tá certo? Então, eu acho que a gente está precisando de construir consenso, né, que essas novas lideranças que dominam a política do Ceará, um projeto de desenvolvimento. O Camilo deixou aí um grande legado, e um grande legado fácil de fazer. Não foi difícil a gente chegar a essas propostas que ele encampou no governo dele. Porque qualquer diagnóstico, Fábio, mostra que a economia do Ceará vem se repetindo há 30 anos, há 40 anos, há 50 anos. A economia é a mesma, tá? Montada historicamente, né, numa indústria têxtil da época áurea do algodão, quando o Ceará chegou a ser primeiro, segundo colocado dentro dessa indústria nacional têxtil e de confecções, né? A quantidade de empresários do Ceará que ia para a famosa Fenite,
onde muitos morreram naquele acidente da VASP, né? Que também perdemos o Edson Queiroz. E do Ciro para cá, com a vinda da Grendene, a formação de um polo calçadista, que é o segundo do Brasil hoje. Baseado em incentivos fiscais que você está criticando. Todo incentivo e sem competitividade, não é certo? Então, o que era a economia do Ceará, que eu tentei, né, orientar o governo do Camilo, né, a partir para uma disrupção. Ó, Camilo, 30 anos, está aqui o que a gente cresce. Está aqui o que nós somos, está aqui a renda média, está aqui a quantidade de empregos. Ou a gente desrompe isso e tem uma oportunidade. Há 20 anos atrás, nós iniciamos um trabalho. O que você estava sugerindo, então, era cortar... se chegou o contrato, por exemplo, da Grendene, que era de 30 anos com o governo do Ceará, não renovar. Eu não sou contra incentivo. É bom deixar claro isso. Eu sou contra a perpetuação de privilégios. Tá certo? Porque se utiliza-se o incentivo dentro de uma política de desenvolvimento de forma a dar competitividade a alguns setores, a aumentar a produtividade de alguns setores, a trazer valor agregado, né, de renda em alguns setores, isso é positivo. Tá certo? Agora, o incentivo simplesmente para garantir sobrevivência, né, de grupos que não investiram nas suas empresas. Não investiram em tecnologia, não investiram em inovação, não investiram para ganhar produtividade. Funcionários com salário mínimo, mas com emprego ali. Mas o governo do Ceará hoje, essa estruturação do governo do Ceará hoje, ela está preparada para essa discussão moderna, nova, que é necessária, que é fundamental? Olha, hoje, na minha opinião, o Camilo fez uma rearrumação de governo a partir do seu segundo ano, quando ele fez algumas alterações na equipe de governo, que, na minha opinião, deram certo. Porque, naquele momento, a economia do Ceará estava com menos 10%, fruto daquela crise de 2013, 2014, que no governo foi até 2016, né? Infelizmente, depois veio uma pandemia. Mas ele acreditou numa proposta, ele acreditou numa inteligência, né, estratégica de pessoas que foram trazidas para cá, né, tanto pela Federação da Indústria, com aquele programa da Rota Estratégica, como as consultorias que o Banco Mundial colocou aqui nessa área de desenvolvimento, e outras que a gente trouxe. Você acha que está se perdendo hoje? Não, eu acho que está se tentando, é cedo para mim fazer uma crítica, que o governo tem 5 meses, está se tentando dar uma continuidade, né? O governo atual absorve, né, o principal dinamismo futuro, né? Nesse evento da Assembleia foi dito pelo o diretor-geral da CAF no Brasil, né, que a reindustrialização do Brasil pode começar pelo Ceará, é o hidrogênio, é toda a cadeia do hidrogênio. E aqui se atrela às energias renováveis, o GNL, essa estruturação em cima de um segundo ponto novo, que é uma logística diferente que o Ceará tem hoje. Porto, aeroporto, estradas, né? O Ceará tem uma infraestrutura que foi trabalhada nos últimos 30 anos, que se soma, né, a esses projetos disruptivos. Tem avanços importantes de capital humano, a evolução da educação também é positiva. A evolução não, uma cultura de gestão fiscal dos últimos 30 anos, que hoje no Brasil, principalmente depois daquele problema da 194, né, que é a lei dos combustíveis, da redução de combustível, energia e tal, que criou um buraco imenso, né? Ontem voltou para o Ceará, e vou até almoçar com ele hoje, uma pessoa que trabalhou comigo no IPES, que estava no governo de Goiás, com a Cris Schmidt, que era a secretária, que também acabou de sair de Goiás. Eles arrumaram Goiás, estava quebrado. O rombo dessa 194 em Goiás é da ordem de 5 bilhões, no Ceará foi 2, pouco, no caixa do Tesouro, né? Então, refazer a disciplina fiscal é hoje uma necessidade no Estado brasileiro, a União, e nos estados e nos municípios. Isso é um ponto, porque se não houver isso, não tem como se sustentar um projeto de desenvolvimento. Um outro ponto que eu vejo aqui na economia, né, o hidrogênio, a logística, a indústria da saúde, os distritos de inovação de saúde, isso é o novo. Uma agricultura moderna, saindo da cultura do feijão, do milho, do arroz lá em Morada Nova, para uma cultura de valor agregado alto, né, com a pecuária leiteira.
Muito disso, mas Com já a está nas mãos fruticultura. muito disso já está nas mãos da iniciativa privada, que já está levando Tudo isso adiante. aqui é iniciativa privada. Não, eu estou dizendo assim que já não depende muito mais do governo, não é isso? Quem depende muito do governo, e aí está uma grande preocupação, andei conversando com o presidente da ANEEL na semana passada, com o diretor de EPE, com um consultor numa empresa que eu estou trabalhando, que é muito ligado à Petrobras, foi presidente da ANP, né? Me preocupa hoje, por exemplo, a falta, primeiro, de governança nessa transição energética no Brasil. Quem vai organizar esses projetos de energias renováveis, como uma economia de hidrogênio, etc., a nível federal, né? Também aqui a nível local, a governança é importante, né? A continuidade de uma governança que o Camilo deixou montada, né? Isso é muito importante. Porque agora, Fábio, como disse o senador Cid muito bem lá na Assembleia na sexta-feira, se não regulamentar as energias renováveis offshore e o hidrogênio, nós não vamos a lugar nenhum. Vai ficar aí um elenco enorme de protocolos sem implantar. Então, o grande desafio, como diz, os esforços políticos, tanto empresariais como governamentais, e tem que ir a quem manda, né? Eu acho que esses esforços têm que ter uma pressão política no presidente da República. Por quê? Petrobras brigando com o Ministério. ANEEL disse com todas as letras, Maia, enquanto não tiver um marco regulatório feito pelo Ministério e aprovado no Congresso, nós aqui não regulamentaremos nada. Então, você está falando do hidrogênio verde. Estou falando do hidrogênio e das offshore, né, que estão carentes. E ele foi... Offshore, no caso, é a produção de energia no mar, em terras continentais. Eólica, principalmente. Tá, então, hoje, eu centraria os esforços políticos. O governo federal não está dando as respostas. Não deu no governo Bolsonaro, não está dando agora. Ninguém se entende. Você vê esse episódio do Ministério... Isso teria que partir do Ministério das Minas e Energia? Tinha que partir do Ministério das Minas e Energia se ele tivesse realmente empoderado. Mas ele brigando com a Petrobras brigando com ele, com o Ministério do Meio Ambiente, com o ministro da Economia, que não é mais Economia, Desenvolvimento, né? Porque a Economia e Desenvolvimento saiu da mão do Haddad, que pode ajudar, sobretudo com a política tributária, e foi para o Alckmin, que é um agente passivo. Se o presidente da República, ouvindo os governadores dos estados que têm um potencial de criar essa nova industrialização brasileira a partir do hidrogênio, se o presidente não botar dentro do braço e exercer uma governança com a Casa Civil e não disser, tal dia eu quero esses projetos de lei para ir para a Assembleia, como fizeram agora com o arcabouço. Aí a gente vai passar o trem. Por quê? Né? Porque a Europa está aí a demandar essa oferta e os Estados Unidos está caminhando a passos super largos em relação ao resto do mundo todo. E a Índia também. Tá certo? Então, a gente pode estar diante, como dizia o Roberto Campos, né, de mais uma oportunidade de futuro que não passa de perda de oportunidade momentânea, porque a gente não enxerga o futuro. Maia, nós estamos chegando ao final do programa, mais de 1 hora já de entrevista. O que é que você está fazendo da vida, Maia, neste pós 6 anos de governo? Está cuidando da vida, virou consultor, montou seu negócio, o que é que está acontecendo? Para a gente finalizar, Maia. Eu não Maia. gosto muito dessa expressão consultor, mas não deixa de ser um consultor, né? Eu recebi um convite, já comecei a trabalhar... Você não gosta dessa expressão e a substituiria por qual nome? Rapaz, eu prefiro de conselheiro, né? Conselheiro, é um bom nome. De conselheiro de administração, que é o que eu estou me focando, né? Eu recebi 3 convites, já materializei em 3 empresas diferentes, 2 na área de energia, uma do Brasil, uma de fora, e recebi... Na área de hidrogênio verde, Maia? É energia, é negócios de energia com interesses no Ceará, dessas empresas? No Brasil inteiro. Tá? Tem uma delas que é a 3ª maior produtora de energia do país. E quer crescer. Eu estou indo para montar um projeto para mais 50 anos com essas empresas. Tá? Outra é um projeto Greenfield, né, de um investimento em energia e hidrogênio verde, aqui no Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte e Maranhão. Uma outra, Fábio, foi um convite assim até inesperado, mas é uma das grandes empresas de gestão
que o Ceará tem hoje, porque uma empresa de consultoria de gestão no Ceará, com quase 300 funcionários, não é uma pedra muito boa para ser lapidada, né? E é uma garotada jovem, uma empresa que tem 15 anos, me convidou para ser do seu conselho consultivo, tá? Aí eu estou aguardando um convite do empresário do ramo de alimentos, tá? Que tem uma empresa e que tivemos uma conversa. É uma empresa ou um grupo? É um grupo. Eles atuam em massa e biscoito e atuam também em investimentos de incorporações. Cearense. Cearense, é uma pessoa que eu morei no mesmo prédio, é jovem. Eu gosto de gente jovem, gosto de gente que gosta de desafios. Estou aguardando uma proposta deles, eles ficaram já conversamos, estou aguardando a proposta. E tem um grupo econômico que eu estou aguardando materializar o contrato, mas já fui comunicado que inicialmente eu tinha sido convidado para ser presidente da empresa. Aí eu disse que eu estava saindo, né, de uma intensidade de trabalho para uma intensidade menor. E nós estamos aí, eu estou aguardando fechar os contratos para convergir para um conselho. O que totalizaria aí 5 conselhos. Como você sabe, eu tenho 2 empresas, né? Uma no ramo de incorporação de imóveis, que está sólida, está direitinha, mas a gente parou atividades por falta de capital de giro e pela economia. E tem uma empresa de energia que eu estou tentando reestruturar para a gente definir com os sócios, como diz, pagar as contas, ver o que sobrou, para definir com os sócios uma posição no próximo ano de futuro. Então, estou tentando reorganizar essas 2 empresas minhas para me decidir se continuo com essas sociedades que eu celebrei ao longo da minha vida, né? Ou se eu vou partir para outro caminho com solo, como diz, né? Setor público, mas não. Não, eu tenho recebido, né? Mas estou indicando e estou me colocando à disposição para ajudar. Convites aí, nessa empresa de consultoria, eles têm alguns clientes públicos e o meu nome não deixa de ter um certo capital, né? Tanto aqui no Ceará, não o Estado, né? Eu tive uma conversa com o pessoal mais ligado à prefeitura, que me procurou, né? E com o Estado de fora. Tá? Já tive algumas conversas com um governador fora do Ceará e estamos avaliando aí como eu poderia ajudá-los. Tá? Não tem ainda nada concreto, tem entendimentos, né? Para que eu possa oferecer aí dentro de uma política dessa minha expertise, né? Infraestrutura. Como eu disse, eu posso ajudar a infraestrutura, se precisar organizar gestão e desenvolvimento. Você falou, o filho da costureira chegou a ser vice-governador, assumiu o governo várias vezes e tal. Tem algum outro patamar que você quer atingir? Mas pessoal? Político, não. Pessoal, político não e privado, sim. Privado, sim, no sentido de eu garantir uma sustentação, né, para essa minha vida, né, porque eu, do ponto de vista material, não tenho mais grandes ambições a ir buscar. Né? Tenho onde morar, tenho casa própria, tenho uma casa para passar meus finais de semana aqui próximo, na Praia da Taíba, né? Organizei uma aposentadoria para mim viver e essas atividades profissionais, elas reforçam a condição financeira melhor, né? Para mim poder, né, viver mais folgado. Tranquilidade mais na vida. Tranquilo, Né? Tá certo? E chegar aí ao fim da minha vida, levando minha família a uma situação digna e correta. É o que eu almejo, Fábio, porque a política, eu estou aí tentando ajudar o Tasso, né, nessa repaginação que ele está tentando fazer, tanto no PSDB nacional como no PSDB local. Ele levou o Elcio para ser presidente, né? O Elcio tem uma aproximação muito grande comigo e eu estou tentando contribuir, mas não com cargos, né? Fui convidado pelo Elcio para ser presidente do Instituto Teotônio Vilela. Ele disse que eu não queria nenhum cargo na executiva. Se você quiser contar comigo, é freelance. Eu vou a uma reunião que você precisar da minha presença, eu faço um trabalho que você me pedir, ou Tasso. Mas eu não tenho mais objetivos de militância de rua, né? Lógico que gostaria de ver
o Tasso realizar essa renovação. Acho que a política do Ceará precisa se renovar. E acho o PSDB tentando se endireitar depois que perdeu o governo, quando o Cid ganhou do Lúcio Alcântara, porque eu sempre expressei isso, né? Eu acho que o PSDB errou não entendendo o recado das urnas. No Brasil, onde o Alckmin foi o segundo turno com o Lula e perdeu a eleição, mas uma eleição bem apertada. 2006. Deixou o PSDB ainda com uma grande base política, salvo engano, a segunda maior base política do Congresso, né? E com estados relevantes governando, né? E aqui no Ceará nós perdemos a eleição, né? E o nosso caminho era para a oposição, né? Mas cometemos erros, né? De voltar ao governo, né? Porque quando eu digo nós, não quer dizer que eu concordei, mas em partido a maioria é quem vence. Se você é minoritário, né? Você tem que entender que você perdeu, claro, a proposta que você tinha. A minha proposta nunca era do PSDB naquele momento, com 13 deputados estaduais eleitos, acho, salvo engano, 2 ou 3 federais naquela época, né? E vários prefeitos no interior, o PSDB aceitar para ir compor o governo, né? Um cargo de secretário de Justiça para cuidar de penitenciária para um brilhante líder do PSDB, que fez um belo trabalho na Assembleia, que foi o Marcos Carles. Tira o Marcos Carles da política, com muito potencial de futuro, põe dentro de uma Secretaria de Justiça. E ele aceitou. E ele aceitou e o PSDB aceitou, né? O pior é que o PSDB aceitou. Daí para cá... A derrocada. A derrocada. Maia, muito obrigado pela sua entrevista. Saiba, e você sabe muito bem disso, e todos sabemos, Maia é importante pra caramba pro Ceará, a presença dele aqui, a opinião dele, a atuação dele, seja na iniciativa pública, seja na privada. Muito obrigado pela sua participação aqui novamente no nosso colóquio, aqui no Novo Momento, na casa de Vovó Dedé, TV Dedé, né, essa estrutura. Agradecer a toda a equipe toda formada aqui na casa de Vovó Dedé, pessoal de imagem, de som, de edição, de iluminação, enfim. Muito obrigado, Maia. 30 segundos para você fechar. Fábio, aqui a eu nossa que conversa. agradeço mais essa oportunidade que você dá aí na minha trajetória, né? Essa é a segunda entrevista que eu dou de dezembro para cá. Uma foi nas páginas azuis do Jornal O Povo. Quero agradecer a todos os cearenses, né, que me prestigiaram e que acreditaram no meu trabalho ao longo desses tempos. E quero dizer que ninguém mais do que eu, né, é difícil para um torcedor do Fortaleza dizer isso, mas para mim o Ceará está em primeiro lugar. Obrigado, Maia. Até mais. Até a próxima, viu? Até a próxima, Fábio, se Deus quiser. Hoje é dia de churrasco na casa da família Silva. A Gabi fica ansiosa para ver a vovó. E o Paulo para animar a festa. A Amanda vai para bater papo. O Roberto para comer. E a Maria para aproveitar muito. Mas espera aí, ela vai dirigir? É claro que não! Sabe o que essa família tem em comum, além da animação? Eles escolhem a vida todos os dias. Respeite as leis de trânsito, faça sua parte. Maio Amarelo Detran, Governo do Ceará.